Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um Zero Dúvida na Carreira. Se você faz parte da família ZD, sinta-se à vontade, mas está chegando agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de um profissional que vai compartilhar conosco sobre a importância da educação. E você já vai começar curtindo, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. Então, roda a vinheta que o Zero Dúvida está no ar. Estágio pela manhã, trabalhos à tarde e aulas madrugadas adentro. Batalhadora e guerreira, ela sempre foi determinada para alcançar os próprios objetivos. Trabalhou panfletando nos sinais e também como atendente de telemarketing. Mas hoje vai compartilhar um pouco mais sobre a sua história junto conosco. Vamos dar as boas-vindas a ela, Verônica Brandão. Bem-vinda. Obrigada. Eu quero primeiro agradecer, o convite, a receptividade, poder compartilhar um pouco da minha história, poder contar, poder trazer isso para que outras pessoas também se sintam impactadas e vejam o quanto é possível a gente alcançar objetivos e se sentir satisfeito com as nossas escolhas. Que bom, obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do ZD na Carreira. E é claro que eu quero começar entendendo como surgiu o interesse pela psicologia. Pois é, esse é um fato até curioso, porque eu vinha já estudando e aí participei de um projeto da própria escola, onde nós visitávamos, uma instituição, alguma faculdade, e aí nós passávamos o dia vivenciando diversas carreiras. Nisso, quando foi o momento de vivenciar a carreira da psicologia, foi onde eu mais me identifiquei. Eu fiz o magistério, que foi também uma formação muito importante para mim, até porque foi o que me deu base, porque enquanto professora você tem toda uma questão de todo o embasamento na língua portuguesa, que é algo que eu adoro, e também de comportamento, de ensinamento, de didática, porque para ser professora você precisa ter determinados conhecimentos, Então, aprender e ensinar foi muito interessante para mim. E aí eu terminei o magistério, trabalhei num período de 1 ano numa escola, mas era uma escola de pequeno porte, então não tinha como esse contrato ser muito extenso. E aí quando eu saí, quando eu terminei esse projeto aí do magistério, eu ingressei na faculdade. Esse ingresso na faculdade, ele se deu com o auxílio dos meus pais, primeiramente. E aí eu entendo que há um certo privilégio nisso, porque eu sei que para a grande maioria das pessoas isso não acontece, é muito difícil, contar com essa ajuda, poder contar com essa ajuda, porque eu acredito que os pais queiram, mas às vezes isso não é possível. Eu fiz vestibular para a universidade pública, e aí com a não aprovação é que os meus pais então me ajudaram para entrar na faculdade particular. E aí foi que eu já ingressei, Não foi, fácil, porque realmente pagar uma faculdade, envolve todo um custo financeiro alto. O curso de psicologia não é um curso totalmente acessível financeiramente, ele tem mesmo um valor alto. E foi aí então que eu iniciei, na faculdade, e trazer isso foi muito importante porque teve, lógico, o empenho dos meus pais e a condição de poder naquele momento ajudar, ainda que com muito esforço, mas o meu esforço ele já vinha lá de trás, porque até mesmo antes de entrar no magistério, eu já vinha trabalhando no sinal panfletando, Então, foi um período muito difícil também, porque primeiro que eu tiro até por hoje que eu vejo as pessoas, Essas pessoas que trabalham panfletando nas ruas, muitas das vezes elas são invisíveis. E essas panfletagens não foram relacionados, no caso, para ingressar na faculdade, Foi no processo da faculdade. Foi um trabalho à parte, E aí eu fazia, inclusive na porta de um shopping, um sinal na porta de um shopping, então um lugar muito movimentado. O trabalho acaba sendo pesado, Então no final do dia era dor nas pernas e vamos de novo, E aí saí da panfletagem quando eu terminei o magistério, E aí depois de ficar 1 ano nessa escola lecionando, porque também a minha formação no magistério é para educação infantil, Então para classes iniciais, e aí eu iniciei a faculdade.
né? Então, com esse ingresso da faculdade, foi como assim, agora a gente realmente está numa nova etapa. Agora a gente vai ter que encarar aí essas novidades e se reciclar. Dentro desse trabalho, quanto tempo você ficou nele para poder conseguir ingressar no estágio de psicologia? Eu fiquei 2 anos e 6 meses nessa empresa de telemarketing e estudando à noite. Aí, passados esses 2 anos e 6 meses, esse trabalho estava exigindo muito de mim, né? Porque o telemarketing, eu não sei como é hoje, mas não tinha dia certo, né? Era sábado, domingo, era uma folga só na semana. Escala, né? Também. Então estava bem puxado e aí eu não estava dando muito conta da faculdade e ainda assim o valor que eu recebia, ele não era ainda compatível com o custo da faculdade. Então o cansaço estava sendo extremo e não valia a pena. Aí eu saí desse telemarketing passados esses 2 anos e meio. Eu saí do telemarketing e passei a trabalhar na faculdade. Por quê? Qual a ideia? Se eu tiver um trabalho na própria faculdade, além de já estar lá, eu posso também conseguir um desconto para estudar, porque eu sou funcionária do local, né? E foi aí que abriu a porta novamente, né? Então, eu consegui um trabalho na faculdade. Como eu já trabalhava com telemarketing fora, eu comecei a trabalhar no telemarketing da faculdade. Então, isso me facilitou, né, bastante. E aí, esse telemarketing também era de 6 horas, então eu comecei a fazer estágio de psicologia fora, já que a faculdade já estava garantida. E aí foi o momento mais puxado, porque ficou um estágio, né, de manhã, o telemarketing à tarde e as aulas de graduação à noite. Deus, isso tudo em mais de 12 horas, né? Exatamente. Aproximadamente. Eu saía de casa por volta de 6 da manhã e chegava 10 e pouca, 11 horas da noite. Nossa! E como que foi para poder conciliar tudo isso? E mesmo assim, como esse estágio proporcionou para você aquilo que você estava aprendendo na faculdade? Pois é, o estágio em si, ele acabou se tornando mais a questão das horas do que da área que eu gostaria de atuar mesmo, né? Porque quando, na psicologia, a grande maioria dos estágios que surgem e das oportunidades mesmo efetivas, elas são em RH, né? E aí, isso exige ainda mais tempo, eu não conseguiria ainda trabalhar no telemarketing da faculdade e estudar à noite. Então, eu comecei a fazer os estágios por conta da carga horária, porque eu era obrigada a concluir essa carga horária, né? Então, eu fiz em áreas diferentes, né? Eu fiz na clínica, já tinha um pouco da organizacional, então eu fiz estágios em áreas diferentes para poder cumprir essas horas e conseguir dar conta das notas e provas e trabalho, porque fazia parte do currículo da faculdade, então eu tinha que cumprir aquela grade. Então, estar nesses estágios era mais uma questão de horas do que a escolha mesmo da área. A escolha da área, ela acabou vindo mais para o final da faculdade, porque eu entrei na faculdade com uma visão da psicologia totalmente clínica, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu vi uma psicologia com várias opções, né? Podendo trabalhar em muitas áreas. E aí, essa escolha, ela surgiu já no final, porque eu acabei ainda indo para o RH, né? Antes de chegar hoje na clínica. Entendi. E esse processo, como foi para você se identificar dentro da psicologia, entendendo, esse é o meu propósito, é isso que eu quero, é isso que eu quero seguir, como que foi isso? Assim, quando a gente entende, né, a psicologia como acolhimento, aí a gente se vê até mais feliz, né? Porque a gente vê que eu estou ajudando alguém. E a minha característica pessoal sempre foi muito essa, sempre foi muito de doação, né? Sempre foi muito da escuta, assim como do falar também, né? Mas sempre foi o estender a mão, o estar junto, né? E aí não é esse estar junto, se acontecer alguma coisa pode me procurar. Não, você nem vai precisar me procurar porque eu já estou ali junto com você. Então, essa identificação, ela veio muito natural porque já era algo meu, eu já trazia isso. Tanto que lidar com o trabalho em psicologia, ele nunca foi uma dificuldade, um obstáculo. Eu tive que aprender as técnicas, né, a teoria, porque, óbvio, existe todo um embasamento teórico nisso. Mas a identificação, ela foi muito pessoal, foi muito natural, porque já é de mim. Tanto que, se eu tiver que pensar em uma outra coisa, eu nem sei o que escolheria, porque o meu natural é agir com acolhimento. Então, foi muito fácil abraçar isso tudo. Verônica,
agora nós vamos para o momento em que os nossos seguidores, eles participam junto conosco. Abrimos uma caixinha de pergunta no Instagram e eles comentaram lá e deixaram também falando, ou melhor dizendo, fazendo algumas perguntas para a profissional que hoje é você. Então nós vamos dar uma espiada aqui também e vamos ver. O oficial Silva Lucas perguntou: por que escolheu a psicologia? A escolha da psicologia, né, como eu falei, foi num projeto, né, da escola com uma universidade, mas eu acho que a gente precisa entender exatamente, né, porque quando a gente vê, por exemplo, o que faz o psicólogo? Aí você tem ali no Google, por exemplo, as funções, né, as habilidades do profissional, mas trazer aquilo para si é que é necessário. É entender, esse profissional faz isso, e eu posso fazer, quero fazer, estou interessado em aprender a fazer isso, então isso que é necessário. E foi a partir dessa identificação que eu comecei a escolher mesmo a psicologia, por ver que aquelas atribuições casavam com o que eu queria oferecer. Entendido. Lucas, sua pergunta foi respondida. A Ellen Marques perguntou: quais os principais desafios da profissão? No início são inúmeros, né? Desde começar o primeiro estágio, ou até mesmo ingressar na faculdade. Pois é, porque quando você trabalha, principalmente por conta própria, né? No meu caso, você tem que fazer de A a Z, né? Então você tem que captar o paciente, você tem que fazer uma avaliação daquele caso, você tem que fazer o atendimento, então você faz de tudo, né? E aí tem muitos desafios nisso. Mas eu acho que, de uma maneira geral, o que fica como maior desafio é você conseguir tocar aquele problema ali no íntimo. Porque geralmente as pessoas chegam para a terapia com várias questões. Ninguém vai para a terapia assim, tem algo que é o foco, mas tem muitos problemas ali no meio. Então, geralmente, aconteceu um problema e eu corro para terapia. Não costuma ser assim. Aconteceu um problema, aconteceu outro, outro. Quando junta tudo e eu não aguento mais, então eu vou para terapia. E aí esse se torna o nosso maior desafio, porque eu preciso identificar a questão chave daquilo. O que foi que fez com que você sentisse dessa forma, de que maneira esse problema te tocou. Então você vai ter uma série de problemas na sua linha do tempo e eu vou identificar qual é o maior deles, qual é a sua virada de chave, o que é que está bloqueando as coisas para você. Então é um grande desafio, mas também é muito gostoso, né? Porque aí você ajuda a pessoa, você vê que abriu esse caminho, né? E agora é com você. Então é muito bom. E como não se envolver com a história? Como assim, sair do consultório, ainda que você tenha falado sobre se despir mesmo de si próprio para ajudar o próximo, mas assim, sair do consultório, aquela história não vai ficar mais na minha cabeça. Como é esse processo, assim, de desacelerar e se desvincular daquilo? Ficar na cabeça, ela fica, né? E até porque, assim, eu procuro separar uma relação de amizade de uma relação amistosa. Então, eles não são meus amigos, mas eu preciso ter uma relação minimamente amistosa com essas pessoas, porque elas estão confiando a mim as suas angústias, os seus medos, a sua felicidade, né? Então, essa relação para acontecer, a gente precisa estar alinhado, só que ao mesmo tempo não é uma questão de amizade. Então, assim, eu não posso levar para minha casa como eu levaria algo que eu debati com a minha amiga, sabe? Não é a mesma coisa, não é essa troca. Então, quando a gente sai do consultório, quando você sai da sessão, essa questão, ela permanece com você, mas ela ocupa uma outra cadeira, ela ocupa um outro lugar. É como você entender, eu trouxe para casa as provas dos alunos para corrigir, né? Mas eu tô no meu momento de lazer, eu tô no meu tempo livre, mas eu sei que eu tenho aquelas provas para corrigir. Então tá ali, mas não está no foco principal do seu momento ali fora do consultório. Imagino. Dentro, ainda nessa pegada, tem algum paciente que chega lá achando que é seu amigo, tipo assim, olha, vê, nem Verônica, ou nem doutora, cheguei assim, assado, olha meu dia, e essa amizade, como impor ou colocar essa parede de limitação? Tem paciente que chega assim, tem paciente que me trata assim até hoje, e aí fala, oi, Vê. Tem sim. Assim, eu acho que é medido, né? Então, se você percebe que essa é uma relação de carinho,
ok, não tem problema algum. Da mesma forma que alguns chamam de doutora, e eu também relato que não tem necessidade, sabe? Eu posso ser a Verônica, eu sou a Verônica, não tem nenhum problema. Mas se você percebe que aquela é uma relação de carinho, ok. Mas a partir do momento em que deixar de ser, que até hoje ainda bem não me aconteceu, isso precisa também ser pontuado. Até para a gente não ultrapassar a barreira do que é a terapia e do que é essa relação, né? Então a gente precisa ter o manejo de levar aquilo, porque se a pessoa me trata dessa forma e eu correspondo, sou eu que estou dando limite. A partir do momento que eu percebo que aquilo já não está da mesma forma, a minha forma de retribuir também precisa ser diferente para continuar dando um novo limite a essa pessoa, para que a pessoa entenda, olha, é até aqui, a partir daqui é com a sua amiga, é uma outra coisa. Encerramos essa parte de perguntas. E agora, Vê, eu quero que você compartilhe conosco sobre 2 vídeos que recebemos e que você fale sobre esses momentos e sobre essas pessoas e a importância delas para você, tá bom? Vamos lá. Mônica, vem cá, me diz uma coisa, como é que tá a sua rotina hoje? Eu não vou começar falando do seu trabalho não, eu queria saber de rotina, porque a gente aproveita e se conhece um pouco mais. Onde você mora? É casada, é solteira, tá dentro de casa? Tá... Me conta aí. Eu moro no Rio de Janeiro, mais precisamente bem do lado do Engenhão. Conhece o estádio? Sim, conheço. Então, eu moro exatamente ao lado do estádio, né? Inclusive, do meu quarto eu quase estou dentro do campo, porque é realmente ao lado. E no momento eu estou em casa, né? Respeitando ainda a fase, né? Que tá difícil pra gente, então eu estou me mantendo em casa. Conta pra gente, Lázaro Ramos, hein? Ai, Lazinho. Gente, assim, esse nosso encontro foi a segunda vez, né, que nos falamos. Acho que foi o final do ano passado, se não me engano. Eu sempre o admirei, eu sempre adorei Lázaro Ramos. Eu acho que é um artista incrível e aí ele tem uma visão muito boa das coisas. E eu sempre brinquei, que eu sempre falei pro meu namorado, Roberto, vai ter um dia que o Lázaro Ramos vai falar assim, cara, eu conheci uma psicóloga. Eu sempre falei isso. Um belo dia, estou eu no Instagram lá passeando e aí aparece live com vocês e o Lazinho, né? Se tiver interessado, se inscreve e tal. Eu falei, é o meu momento. Fui lá. Não perderam a oportunidade. Me inscrevi, fui chamada para fazer. Chegou no dia da live, deu tudo errado. A internet não funcionou. Quando ele me chamou para entrar, não sei, aconteceu uma coisa que estava tudo bem. Olha que eu trabalhando online, né, o tempo todo. Então, assim, funciona. E naquele momento não funcionou, não aconteceu. E aí, óbvio, foi bem chato, né? Porque eu falei, caraca, eu esperei tanto por esse momento, a coisa aconteceu e não foi. Aí passaram-se uns 2 meses, ele fez um novo contato e aí me mandou uma outra mensagem. Falei, gente, eu não acredito, é isso. É isso mesmo que aí vai acontecer. Foi esse momento, né? Essa aí foi a segunda vez. E depois ainda tivemos uma outra live, ainda fizemos uma outra live. Então, assim, é uma satisfação muito grande de ver que, nossa, eu sempre falei tanto disso e tive a oportunidade de exatamente isso acontecer, né? E a coisa continuar, sabe? Porque é muito bacana você encontrar, ver que é real, isso acontece mesmo, muito bom. E essa live proporcionou muitas coisas boas para você dentro do âmbito da psicologia? Com certeza, com certeza. Através dessa live, eu, além de conhecer pessoas, né? E aí são pessoas que eu também já admirava e que achava que era tão distante, achava que, imagina, né? Nunca, né? Tá do outro lado da tela. Então eu conheci pessoas através dessa live, né? Eu tenho novas amizades através disso e novos pacientes também, né? Muitas pessoas que viram tanto essa quanto a outra que fizemos depois e que se aproximaram do meu trabalho através dessa live. Né? Através dessa live também saiu uma matéria também em um site muito importante, em jornal. Então, assim, os frutos foram muito bons e ainda hoje ainda acontece. Ainda chega gente, porque eu vi que você estava na live do Lázaro Ramos e tal, e aí eu quero saber como é que é, quero saber do seu trabalho. Então, o rastro disso aí ainda existe. Que bom, muito bom. Temos mais um vídeo que eu acredito que você vai gostar também bastante. Hoje eu estou aqui para falar sobre minha filha, a doutora Verônica Maria, e falar sobre o dom dela na psicologia. Foi uma opinião que eu dei quando ela estava escolhendo, né,
a profissão que devia seguir, eu disse a ela, por que você não estuda psicologia, né? E ela acolheu essa minha fala, né? Aí ela seguiu e é dom de Deus, né? Tenho certeza, porque ela faz com muito carinho e ajuda muitas pessoas a se descobrirem, né? Inclusive, eu faço parte dessas descobertas, né? Também me incluo. Então, é uma coisa muito bonita, porque é dom de Deus, né? Que ela segue, foi muita luta e a gente perseverou nessa luta. Minha mãe, gente, a minha mãe queria ser psicóloga. Sério? Ela queria ser psicóloga, entendeu? Por isso que ela gosta muito, porque os pais geralmente têm essa questão de idealizar as coisas para os filhos, né? Mas às vezes não casa muito, né? Porque às vezes os pais acham, meu filho vai ser tal coisa, e quando cresce não é nada daquilo. Né? E aí, no caso da minha mãe, a alegria foi completa, porque foi algo que realmente casou, eu gostei, eu me sinto realizada, eu me encontrei na psicologia. Então, assim, acho que até no momento em que eu precisei realmente financeiramente para estar na faculdade, eu acredito que para ela até foi um sabor muito bom mesmo, né? Porque assim, eu não estava só na faculdade, eu estava na faculdade que ela sempre teve apreço, então isso era diferente também, né? Ela sempre quis ser psicóloga, então a realização é em dobro. Imagino. E a importância também da participação dos pais, ela é valiosa, né? Com certeza. Exato. Verônica, eu quero agradecer. Encerramos essa parte, mas não posso terminar o programa sem que você deixe uma mensagem o pessoal que está assistindo, motivando eles totalmente sobre a importância do estudo e de não desistirem dos seus sonhos. Então, eu te convido a olhar para aquela câmera e deixar essa mensagem. Tá certo. Então, pessoal, a educação, né, é o foco principal, né? É quando a gente se encontra ali e pode compartilhar o nosso conhecimento, né? Então, acho que a gente precisa aí pensar primeiro para onde eu quero ir, o que exatamente eu quero. A partir do momento que a gente identifica aquilo que a gente quer, independente do que seja, mas é muito difícil, eu não sei por onde eu vou começar, eu não tenho recursos, como é que eu vou fazer, mas eu preciso saber o que eu quero, qual é a minha virada de chave, o que é que me toca, o que é que vai me transformar. A partir do momento que a gente tem aquilo definido, fica muito mais fácil a gente achar o caminho. Vai ser difícil, é complicado, tem contratempos, mas com certeza permanecer parado também é muito complicado. Então, mãos à obra, descobrir o que se quer e correr atrás. Obrigado mais uma vez, tá? Pela participação, por ter compartilhado conosco tudo que você já passou e sabemos que seu caminho a ser trilhado vai ser ainda melhor. Que bom, obrigada. Pessoal de casa, muito obrigado. Obrigado por vocês terem permanecido aqui. Curta, comente, compartilhe, deixe nos comentários o que você achou dessa entrevista e queremos você sempre aqui fazendo parte da família ZD na carreira. Um abraço, tchau, tchau.